Ele gostava de ver homens, jovens da igreja, maiores de idade ou não, tomando banho. Depois da queda do pastor Paulo Júnior, várias declarações escandalosas estão vindo sobre ele. Acabou surgindo depoimento de vítimas, e alguns desses depoimentos era que o pastor Paulo Júnior chamava jovens para ensinar a dar banho. Afinal de contas, o que estava se passando na cabeça do pastor Paulo Júnior em querer dar banho e lavar o varão? Você quer entender todos os detalhes dessa história? Fique comigo até o final desse vídeo que você vai ver. E você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia? Se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Pastor Paulo Júnior, algum tempo atrás, apareceu nas suas redes sociais dizendo que pecou e declarando o seu suposto erro contra a igreja, membros e família. Mas alguns canais aqui do YouTube que já têm a especialidade de ir a fundo nessas histórias viram que o caso estava mal contado. Depois de investigar, buscar provas e depoimentos, Isael Nascimento, do canal O Fuxico Gospel, trouxe detalhes escandalosos sobre o modus operandi de liderança do pastor Paulo Júnior. Confira. Esse vídeo não é para todo mundo. Se você é daqueles que acreditam cegamente de que o pastor Paulo Júnior foi removido do corpo pastoral da Igreja Aliança do Calvário apenas por pregar contra o pecado, por ser um João Batista desse tempo, cara, de coração, não tem problema nenhum. Eu vou dar 5 segundos para você deixar esse vídeo. Eu não quero ser responsabilizado por alguém que de repente pode perder a fé. E eu sei que tem muita gente que não está preparada para ouvir aquilo que vai ser dito nesse vídeo. Tem muita gente que se escandaliza quando sabe que alguém que ele coloca em um pedestal, ele descobre, né, que esse alguém é apenas um ser humano, como qualquer um outro, e que essa pessoa comete alguma falha, algum pecado, alguma falha de caráter, alguma falha de moral, ou efetivamente um crime, como é o caso do Paulo Júnior. Eu tenho dito isso aqui muitas vezes, e eu vejo quando vocês, pessoas que são dessa forma, que pensam assim, me criticam, me detonam, criticam todo mundo que vai contra, né? O que diz, não, de fato, o que ele cometeu é um absurdo. Então, de verdade, não vai até o final, porque isso vai mexer com a sua fé. Vai só te comer tempo e energia. Você lembra quando foi falado com relação a problemas de ordem sexuais? Eu publiquei isso, inclusive, nos stories do Fuxico Gospel, no Instagram. Você lembra quando citava problemas de ordem homossexuais? Isso também foi publicado nos stories no Instagram. O Paulo Júnior tinha uma prática, e o fez com diversos homens, e sempre homens, tá? Sempre homens. Que era a de convidá-los para ensiná-los a tomar banho. Ele gostava de ver homens, jovens da igreja, maiores de idade ou não, tomando banho. Usava sempre diversos argumentos diferentes para cada um. Para alguns ele chegava e dizia: os seus pais já ensinou você a como tomar banho da forma correta, dar banho? Não, então eu vou te ensinar. Porque, como assim? Como é que pode? Ele era o pai. Não tem conversa. Ele era o pai desses jovens. Ele se comportava como tal. Tal qual uma seita, né? Eu publiquei há um tempo atrás uma série de entrevistas com jovens que haviam saído da igreja One, né? Do Alessandro Vilas Boas. Se deve lembrar, se não ouviu, tá aqui nesse canal, a série de entrevistas. E o comportamento era sempre o seguinte: o jovem, quando chegava na igreja, que era uma igreja majoritariamente formada por jovens, aquela era a sua família. A igreja orientava dessa forma: os seus irmãos são esses aqui. E nem todos. A igreja dizia isso. Nem todos aqui são seus irmãos, mas os seus irmãos estão aqui. Já causava uma dissensão, uma briga entre eles. Então, tenha cuidado, mas os seus irmãos estão aqui. Quem está em casa não são mais seus parentes. Não são seus irmãos, são seus parentes. Então, pai e mãe, não. Seus pais estão aqui. O líder é o seu pai. Tanto que a igreja One orientava, creio que não é mais assim hoje, talvez até seja, estimulava o jovem a sair de casa. Aqui, 2 ou 3 jovens da igreja se juntassem, alugassem um apartamento e fossem viver juntos, para estreitar ainda mais esse laço de irmandade, o que talvez não seja o caso da igreja Aliança do Calvário. Mas a ideia de paternidade era muito latente diante do ministério do Paulo Júnior, e ele fazia muito isso com aqueles a quem ele tinha um interesse maior. Então o jovem, o adolescente, o jovem, ele era tratado como filho e se comportava como filho, e o filho, dependendo da situação, do nível de intimidade, não vai ter vergonha de ficar nu na frente do pai. Né? Não é estranho? Mas era assim. Mas é preciso lembrar que o Paulo Júnior não era pai. Entende? Era só na loucura da cabeça do ditador. E aí ele gostava de ver esses jovens nus,
tomando banho na piscina, tomando banho no chuveiro, e usava diversos argumentos, como eu disse. Um desses casos, por exemplo, eu vou dizer, não iria dizer, mas esse caso já está posto na internet, nós confirmamos esse caso, a ideia de justificar a ideia do rapaz tomar banho e ficar nu na frente dele é porque o rapaz era tímido. E para superar a timidez, ele aconselhou o rapaz a tirar a roupa, a ficar nu. Era uma forma de forçar o seu corpo a superar a sua própria timidez. E o rapaz o fez. Esses jovens que passaram por isso, esses jovens que viveram nessa fase, a maioria deles passam por tratamento psicológico até hoje. Porque só depois, quando você sai dessa cadeia que lhe aprisiona, é que você consegue enxergar o que você passou. É que você consegue entender o que você viveu ali. E é exatamente por isso que esses jovens não vêm a público. Por que tantos anos? Por que ninguém diz nada? Você viria a público? Você, jovem, homem, hétero, e que agora está casado, pai de família, dizer, eu passei por isso. Eu fiquei nu na frente dele. Eu tomei banho. Mas ele pegou você à força? Não, ele me convenceu. O que a sociedade vai dizer desse rapaz? Entende por que as pessoas não vêm a público? Por causa disso. Por essa situação. Aí vamos botar para nota? Vou ler de novo o que diz a nota. Constatou-se também padrões de aconselhamento e discipulado que causaram constrangimento emocional e espiritual por meio de ações. Tá vendo aí? Verbais e não verbais. As verbais era a forma estúpida, ríspida, dura, eu não consigo encontrar palavras, com a qual ele usava, né? As quais ele usava para disciplinar os jovens. Duro, extremamente arrogante, para além da arrogância, né? Duro, de esculhambar, de mentir. A mentira era algo extremamente comum, né? Extremamente comum na boca do Paulo Júnior, na igreja. Israel, mas tomar banho, mentir. Então vamos lá, vamos seguir. Vamos pra frente. Manda entrar o jovem aí, o fulano de tal. Falar nome estranho para não acontecer que já tenha havido. Manda entrar o Quitério aí, chamava Quitério. O Quitério chegava lá. Aí dizia, você se masturbou essa semana? E aí o jovem sabe que o ministério do Paulo Júnior, as pregações dele são muito duras com relação a essa questão de ordem sexual, né? Aí o rapaz dizia sim. Aí seguia adiante. Como foi? Você fez pensando em quem? Você assistiu algum vídeo? Qual era a posição? Em que ponto você chegou lá, no ápice? Você entende? Quantas vezes você conseguiu? Como é que você gosta de fazer? Você usava o quê? Detalhes, irmão. Detalhes. Ele gosta de detalhes. Isso era extremamente comum. Ou foi, né, comum com vários jovens. Diversas vezes. Reiteradas vezes. E a pessoa confessava o seu pecado. Esse era o argumento. Por que eu tenho que falar isso? Peraí. Não basta simplesmente eu dizer que cometi o pecado, não. Você tem que confessar o pecado. E você só confessa o pecado contando os detalhes. Lembra por que eu disse que no vídeo do Paulo Júnior não há detalhes? Ora, ele sabe que a confissão de pecado, irmão, é contar como foi que aconteceu. Não, ele não fazia. Ele não fez, né? Mas ele cobrava isso do jovem. E o jovem tinha que contar para ele como que era a masturbação. Uma espécie de fetiche. Ou não. E o jovem contava. E o jovem contava com aquele respeito de que é um líder e de que é um pai, sem se dar conta pelo que estava passando. E só depois de tempo, né? Talvez meses ou até ano, é que a pessoa cai em si daquilo pelo qual a pessoa viveu. E aí, irmão, quando finalmente as escamas caem e a pessoa reconhece o ambiente que estava, o abuso que sofreu, é aí que ela sofre. É aí que ela entra em parafuso. E diversos desses jovens que viveram sob o domínio do mal, o domínio do PJ, o domínio do Paulo Júnior, alguns deles chegaram a tentar o autoextermínio. Por essa razão. Imagina a dor da maturidade chegando na sua porta, dizendo, cara, você foi abusado, irmão. Aquilo que esse camarada fez com você não é cuidado de pai, não é cuidado de líder. Isso foi abuso. Isso foi abuso. Aí cai as escamas. E a pessoa reconhece pelo que passou. E a vergonha talvez seja o que mais a aprisiona. Você não fala pra ninguém, não diz pros pais, não fala pros amigos e guarda isso só pra si. Até que você não aguenta e tem que buscar ajuda psicológica. Esse jovem que contou esses detalhes pro Paulo Júnior, você acha que ele vem a público gravar um vídeo e dizer, foi eu que contei? É claro que não, irmão. É por isso que esses crimes do Paulo Júnior se perpetuaram durante tantos anos.
E é também por isso que eu questiono, por que só agora que a Igreja Aliança do Calvário decidiu retirá-lo? Por que somente agora? E a própria carta, né? A própria carta cita outros itens, como por exemplo aqui, ó, verbal alternando entre hostilidade e silêncio intencional como formas de convencimento. Ou seja, quando ele queria apenas mexer com o emocional das pessoas, apenas causar ainda mais dependência, ele parava de falar. A pessoa tentava desesperadamente falar com ele não falava. Ligava, mandava mensagem, ele ignorava. Acontece muito hoje. Muitos líderes ainda fazem isso, né? Fazem muito isso, né? Como forma de punição, essa pessoa não vai ter acesso a mim. E a pessoa passa o dia inteiro pensando, poxa, o que foi que eu fiz? O que eu fiz com o pastor? Por que o pastor tá com raiva de mim? Menino, vai lá, conversa com o pastor, pergunta ele o que foi que houve. E ele simplesmente é ignorado. Imagina uma semana, você tentando, 15 dias, um mês, e não tem resposta nenhuma. Você começa a se auto-punir a si mesmo, né? Pô, então, o que foi que eu fiz? Eu fiz alguma coisa. Não é possível, ele não faria isso à toa. Então, o silêncio era também uma forma de punição do Paulo Júnior. Ah, mas é bobagem, Zé, é bobagem. Eu sei que tanta gente vai procurar minimizar os efeitos das práticas utilizadas pelo Paulo Júnior. Infelizmente. Aí a carta também fala a respeito de como ele tratava os familiares, né? E as informações que chegam também são igualmente graves em relação às agressões que a esposa sofre. Esposa e filho. As informações de agressões, irmão, são graves. Eu não entendo sinceramente por que nenhum homem dessa igreja nunca tomou providência. Sobretudo a liderança das agressões dele contra a esposa. Ele agredia os músicos da igreja. Faz sentido, durante um culto, o cara tá tocando violão aqui, errou um acorde, errou uma nota, ele ia lá e dava soco no estômago do cara. De forma discreta, mas quem já era do meio, quem já estava acostumado com isso, percebia. Diversas vezes ele fez isso com várias pessoas também. Então se ele agredia os membros da igreja, irmão, imagina em casa. Quem também buscou a fundo sobre a história do pastor Paulo Júnior foi o Paulo de Souza do canal No Entanto, que saiu da superficialidade, foi a fundo e buscou declarações chocantes sobre a conduta do pastor Paulo Júnior. Confira. Tudo isso só está acontecendo e vai acontecer a partir de agora. A tendência é piorar. É por conta da omissão dos pastores reformados. Eu falo isso com muita tristeza aqui. Tirando o Iago Martins, que é um indivíduo desprezível, você sempre aprendeu a ter respeito pelo movimento reformado, apesar de discordar em muitos pontos. Você tem respeito por aqueles homens. Você pode discordar de um ponto ou outro, mas aprendeu a ter respeito. Agora, depois desse episódio aqui, eu tenho vergonha de mim mesmo por um dia ter acreditado neles também. São iguais, cara. São iguais a qualquer outro sistema. E é por isso a necessidade de um vídeo como esse, de um vídeo como o do Israel, de um vídeo como o do Eric, do Zion e de tantos outros aí que têm coragem para dizer aquilo que precisa ser dito. Esse homem é um sociopata. E eu falo isso com profunda tristeza, pois também acreditava no Paulo Júnior. Entenda o seguinte, não adianta você ficar aqui exigindo, cadê a prova? Cadê a prova? Eu conversei com muita gente, membros, ex-membros, muita gente. Não vou especificar aqui, porque todos eles têm medo do que esse homem é capaz de fazer com eles. Todos eles se mostraram disponíveis, caso sejamos levados à justiça, a serem testemunhas, pois aí correm segredo de justiça. Todas as mensagens estão guardadas. Caso seja necessário nós irmos para a justiça, nós vamos para a justiça. E lá ele vai saber que não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, são dezenas de pessoas querendo que a verdade apareça. E é lamentar, dezenas de pessoas, e eu diria até centenas, extremamente decepcionadas com a postura de todo o movimento calvinista, reformado, enfim. Como eles podem ser tão hipócritas? Será que nunca se preocuparam em ligar para a igreja, para as vítimas, e procurar saber o que aconteceu? Procurar entender por que de tantos boatos de pessoas completamente diferentes que não se conhecem? E mesmo assim a denúncia parece ser a mesma. Será que não existe um mínimo de verdade? Ou pelo menos deveria existir um interesse em buscar esta verdade? Não. O que existe é a necessidade de proteger um dos seus, o corporativismo. É engraçado, quem conversa com o Israel aqui nos bastidores, o Israel soltou uma frase muito boa. E depois eles dizem que caído é o Caio Fábio. Interessante, né?
O caso que aconteceu décadas atrás, Caio Fábio é um caído até hoje. Mas Paulo Júnior é um homem de Deus, é um santo homem de Deus. Esse homem aqui, vamos por blocos, porque é muita informação. Se você não está acreditando, dê valor às vozes das vítimas que já aparecem nos comentários. No meu último vídeo, há muitas mensagens de pessoas dizendo: eu acordei enquanto era tempo e tirei a minha família de lá. Muitas pessoas. Entende? Então, leia os comentários, você vai ver que as vítimas têm coragem de comentar. Agora, os ídolos não. Os ídolos vão continuar acreditando nessa notinha sem vergonha da Igreja Aliança do Calvário. Notinha esta orquestrada ali por quem? O Cunha, Danilo e tantos outros. Mantendo a política da boa vizinhança, né, cara? Aquela jogadazinha bem básica. Não, tá tudo bem, não aconteceu nada, ele saiu numa boa. Ele só vai cumprir a disciplina em outra igreja. Só isso. Mas tá tudo bem, tá? Ele não foi expulso. É preciso ser muito idiota para acreditar nessa notinha. É preciso ser muito otário para não ler nas entrelinhas que eles estão dizendo: cara, ninguém suportava mais ele aqui. São vários os episódios. Não dá para contar em um vídeo só, mas eu vou resumir aqui. A postura do Paulo Júnior na igreja. Esse homem aqui, ele agredia fisicamente os membros da igreja. Exatamente. Se você errasse uma nota musical, ele chamava você num canto e dava no seu estômago. Segura essa aí no estômago. Buf! Para você aprender a tocar direito. Pegava o braço de alguém e torcia até você gritar. Mas tudo isso ali, ó, em nome de Deus, em nome de Jesus, pela obra do Senhor. Às vezes, as atitudes ocorriam dentro do templo ali com as pessoas, no meio de todo mundo, mas poucos percebiam. E já se tocavam. O que está acontecendo? Mas a postura era: não, eu faço isso para que vocês atinjam a perfeição, a excelência para Deus. Existe um episódio, Israel deve ter falado sobre isso, eu não vi o vídeo dele ainda, onde ele se colocou atrás de um jovem recém-convertido enquanto orava. E dizia, e ele fez isso mais de uma vez, tá? E ele disse assim: não adianta você orar, a sua oração não passa do teto. Pode parar de orar agora. Pode parar de orar. Você imagina você ouvir isso do pastor que você viu na internet, um vídeo, o admirou, finalmente alguém está dizendo a verdade. Vou procurar aquela igreja porque pelo menos ali não há campanhas absurdas, não há exageros, reveladuras para evangelho, não há pregadores mirins. Vou para lá. E você se depara com isso. Detalhe, não deixou ninguém dar carona ao rapaz, parece que o rapaz morava longe. Ninguém vai te dar carona, você vai a pé. E enquanto o cara foi a pé, ele foi de carro acompanhando junto e humilhando o cara, dizendo: aí, ó, cadê? Ninguém vai ouvir sua oração. Não adianta você orar. Deus não está com você. E o cara foi andando, chorando. Já imaginou se esse cara chega em casa e comete uma besteira com a própria vida? Hein? Então quando você vem aqui, esse é o pastor Paulo Júnior que você comenta defendendo e idolatrando. Vai para a igreja dele. Procura saber antes de idolatrar, tá bom? Seu sem vergonha. Procura em qual igreja esse canalha está escondido e vai lá ser membro. Vai lá ser discipulado por ele. Vai. Depois volta aqui chorando. Tá bom? Antes de comentar. Porque você está idolatrando, está defendendo o personagem no YouTube. Você não conviveu com ele. Você não foi discipulado por ele. Você está falando do personagem. Então, essa é a postura dele. Maligna, satânica. Agredindo, coagindo, humilhando tudo e todos, colocando um padrão inexistente, inalcançável, que nem ele cumpria. Mas o padrão estava lá e era exigido com chicote. Sempre. Ele estimulava muito que as pessoas lessem um livro que eu já li também. Eu não diria desprazer, porque sempre tem uma coisinha boa, chamado Heróis da Fé. Tem muita coisa naquele livro que eu não concordo, pois romantiza os personagens demais. Mas é interessante você ter um conhecimento básico de aspectos da vida de pessoas. E tem um personagem lá que eu acho assim, um religioso idiota. Bem intencionado, mas um idiota. Um rapaz de 20 anos que se enfia numa floresta, fica orando até tossir. Ali, eu não posso falar as palavras aqui por conta do YouTube. E simplesmente morre. De tanto orar no meio do mato, gritando. Não seria mais inteligente esse cara? Hoje eu vou orar, amanhã eu descanso, amanhã eu oro de novo. Ele teria vivido uma vida longa e dado muitos frutos. Mas não. Ele vai lá e comete essa besteira. Parece aqueles pastores que vão pro monte e fazem jejum até perderem a vida. Paulo Júnior elogiava esse cara. Paulo Júnior dizia que esse personagem do Heróis da Fé era o personagem predileto dele.
que todos deveriam ser igual a ele. Esse rapaz que perdeu a vida aos 20 anos de idade. Você imagina, você recém-convertido ouvindo ser estabelecido um padrão desse. É instalado um drive na sua cabeça que você está completamente errado. Então, a partir daquele momento, começava uma série de humilhações. Eu já li esse livro e vale a pena ser rebatido aqui. Esse livro é mais perigoso que o Tove, essa cortina de fumaça que esses pastores estão fazendo aí para tentar esconder quem de fato o Paulo Júnior é. Tá bom? Esse livro, sim, é perigoso. Tem um outro também lá, Missionário dos Pés Descalços, que é uma estupidez danada. Enfim, eu já falei disso daqui, outro dia eu falo mais. E aí o Paulo Júnior ficava nessa postura, humilhando a todos, controlando a todos, sempre repetindo frases do tipo: eu prefiro ver vocês desviados no mundo em um bar do que vocês em outra igreja. Olha só, porque a verdade, a santidade, o evangelho só se encontrava lá. Ele sempre controlava todos os aspectos da vida dos membros. As profissões, onde trabalhavam, com quem se relacionavam, tudo. Tudo que você imaginar. Muitos, eu diria que quase todos dos seus obreiros, trabalham ali na defesa do evangelho. Porque quando o cara arrumava um emprego, esse cara dava um jeito de ligar para onde o cara estava trabalhando e começar a levantar falsos testemunhos sobre o cara, até este indivíduo ser demitido. E assim, a única oportunidade que esse indivíduo poderia aceitar seria a oportunidade que ele desse ao indivíduo. Olha só o nível de manipulação. Então, sim, ele deu moto, ele deu carro, ele deu um apartamento, mas para comprar a alma do indivíduo. Não é generosidade. Pois se fosse, ele não subiria o púlpito e passaria meses repetindo aquilo. Eu dei um apartamento para fulano, eu dei moto para ciclano, eu dei carro para tal obreiro, e assim por diante. Com dinheiro da própria igreja, mas deu. E uma vez que você ganhasse algo dele, acabou, sua alma está perdida. Eu não diria só a alma, hein? Eu diria outras coisas também. E aqui que nós entraremos. Não, peraí, vamos abrir um espaço. Ele sempre criticou muito, isso aí há na internet para todo mundo ver, a prosperidade. A prosperidade é algo que ele sempre combateu. Mas pergunta se ele vive uma vida de privações. Pelo contrário, vive em uma casa imensa, duplex, com uma piscina enorme. Casa esta que foi doada inicialmente pelo sogro, mas melhorada por ele. Depois ele passou, evidentemente, a andar em carros. Disse que jamais trocaria seu carro simples e trocou assim que foi para essa casa nova, por carros luxuosos. E assim por diante, relógio, roupa, terno, viagem, tudo.